Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo professor Oswaldo Bícego e eu vim falar um pouquinho aqui de uma aula muito interessante, mas antes eu quero me apresentar. Eu sou professor de graduação, vou contar um pouquinho da minha história, trabalho no mercado de imóveis, imobiliário, e hoje vim aqui falar um pouquinho com vocês, tá? Então eu peço autorização para entrar na sua casa. Seja muito bem-vindo, meu aluno, minha aluna, futuros, né? Gratidão sempre, tá ok? Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu nasci na cidade de Campinas, na década de 70, não vou contar a minha idade, e na verdade eu venho de uma família muito humilde, onde eu nasci numa comunidade na cidade de Campinas. E percebi dentro de um período da minha infância, juventude, adolescência, que somente o estudo transforma as pessoas. E aí eu decidi estudar, mas teve muitos percalços, muitas dificuldades financeiras. E eu acabei vencendo, porque eu fui insistente e persistente. Passei pelo quartel, dos 18 até os 25, 26 anos, cheguei à patente de terceiro sargento do Exército Brasileiro, da Reserva. Também passei por bancos nacionais e multinacionais, BGN, Paribas, francês, família Queiroz Galvão vendeu Paribas, Pan-Americano do Grupo Silvio Santos, Banco Votorantim, também do Antônio Emílio de Moraes, né, da família. Passei por Nextel Telecomunicações, Porto Seguro, da família Garfinkel, e outras empresas também eu trabalhei. E hoje eu ministro aulas e trabalho no mercado imobiliário, tá ok? E eu vou falar de um tema muito bacana hoje com vocês, que é técnicas de apresentação de alta performance ou de alto impacto. Como que funciona? E aí eu gostaria de dividir em duas partes, nesse período que nós vamos ficar, tá ok? A primeira parte eu vou chamar do planejamento e apresentação. Você tem uma oportunidade de convencer o seu cliente numa reunião, numa apresentação de alta performance, de alto impacto. Como se dá isso então no primeiro tempo ou no primeiro período dessa nossa conversa? Eu vou chamar assim: apresentar-se bem em qualquer lugar, em qualquer momento, vai atrair a atenção do seu cliente ou do seu prospect, dizendo a você: eu quero escutá-lo, você tem 5 minutos para poder me convencer. Então, isso é estatístico, isso é verdadeiro, e eu vivenciei nesse período e venho vivenciando no mercado imobiliário, que nós temos 5 minutos para chamar a atenção do nosso cliente. Se você não chamar, ou se nós não chamarmos a atenção em 5 minutos, o cliente ficará disperso. Isso é estatístico e também comprovado no mercado, em todos os mercados, né? Qualquer ramo, qualquer nicho é assim, tá ok? E aí nós vamos aqui dizer assim: você domina o seu assunto? Então, para você falar para alguém de um produto, de um serviço, você precisa dominar muito esse produto, muito esse serviço, ter um conhecimento de causa, que nós chamamos, para poder impactar o seu cliente, o seu prospect, aquele que está frente a frente com você, deixando bem claro o produto ou serviço que você está oferecendo. Porque ele tem que comprar ou ele tem que assinar o contrato com você e não com o concorrente seu. Olha que bacana, gente, para refletir e se pensar, né? Terceiro ponto: estude muito e pesquise sobre a empresa. Isso é muito importante quando você atende um cliente que nós chamamos B2B, né? Empresa para empresa, você tem uma empresa e vai atender uma empresa, ou B2C, que você é uma empresa e atende um consumidor final. Você tem que ter o domínio, que nem eu disse anteriormente na minha fala, de conhecer a história da empresa, de conhecer um pouco a pessoa também naquela entrevista, se for B2C, né? Naquela entrevista pessoal, você vai fazer a abordagem, então, e a quebra de gelo, que eu vou deixar para uma próxima aula, para vocês virem aqui, acessarem o conteúdo e ver como é que faz todo esse processo, que
que é para uma próxima aula. Então você tem que preparar-se muito bem, saber entrar no site, ter o conhecimento dessa empresa para que você galgue ou que você tenha toda a estrutura mental aqui, a história da empresa, para que você então possa sentar e fazer quebra de paradigmas e objeções do teu futuro cliente ou prospect, assim que chamamos no mercado. Esse terceiro ponto da fase 1 que eu chamo, eu vou dar um exemplo. Quando o cliente ele está querendo comprar de você, quais são os sinais que o corpo dele e a fala vai dizer? Ele começa a dar sinais com a sua fala. Um exemplo bem clássico é: quanto custa, Osvaldo? Que dia vai entregar? Como funciona? Qual o horário de funcionamento da sua empresa? São perguntas fechadas que o cliente faz para você, para que você devolva para ele também uma pergunta que vai satisfazer a sua necessidade. Lembrando que clientes compram necessidades, sonhos, e toda ação tem uma reação que gera um resultado. Isso é óbvio. Os clientes eles compram seus desejos, seus sonhos e suas necessidades mais perto, mais próximas, e que você tem um poder de convencimento muito grande, com o assunto que você está falando, como eu falei anteriormente, há dois, três slides anteriores, tá certo? E a partir daí, qual é o processo que você vai conduzir o cliente? Da quebra, então você fez lá a apresentação, você falou da empresa, o cliente perguntou o preço, falou o dia da entrega e tudo mais. Qual o próximo passo? Então nós vamos para o próximo passo, que é o caminho para o fechamento, que eu vou falar na fase 2, como que funciona isso, tá? Então, como eu disse, as pessoas vão comprar primeiramente você SA. Tinha até uma revista, né, gente? Tem ainda, Você SA, ou seja, você é o dono da sua própria empresa. Então, isso é óbvio que você tem que ter um conhecimento e um poder de conhecimento grande dentro da sua mente, seu mindset, ok? Tá claro até aqui? Maravilha? Beleza. Pesquisas que apontam se preparar em apresentações quando você vai fazer B2B, tá? Eu pesquisei aqui no Prezi.com e achei interessantíssimo como a pesquisa ela aponta que os clientes eles acham ou eles buscam você antes de te conhecer, antes de fazer o contato com a tua empresa. Ele busca nas redes sociais, esses são dados que o mercado oferece. Então ele busca você nas redes sociais como o LinkedIn, como o Instagram, como o Facebook e outras redes sociais, TikTok, para ver o seu perfil profissional. Então eu pesquisei lá no Prezi e achei.com e achei essa grande pesquisa e decidi anotar aqui nessa fase 1. Tá ok? Até aqui tá claro? Então vamos para o próximo raciocínio. Então eu vou dizer aqui. Agora vamos ver como nós reagimos às objeções. É uma fase, uma realidade que acontece. Manter-se no controle sempre. Entender para atender. Então nós temos que entender a dificuldade do cliente, a dor do cliente, para poder atender esse cliente. Esse é o primeiro. O segundo passo aqui nesse raciocínio é permanecer sempre no controle da situação, não mostrando para o cliente que você é dominador, mas de uma certa forma entrando na mente dele e dizendo que você entende daquilo que você está falando, daquilo que você está apresentando. Ou seja, registre, conheça e classifique as necessidades do cliente. Conforme ele vai falando, você vai classificando para depois você poder apresentar para esse cliente no mesmo dia as objeções e tudo que esse cliente tiver, ok? Mostre empatia. Empatia é você se colocar no lugar do cliente, das dores do cliente, como eu falei anteriormente. Isso é muito bom, isso é muito interessante, isso vai fazer total diferença na sua negociação, ok? Fechamento e apresentação de alto impacto e a venda. E aí, como acontece?
Uma boa apresentação, pessoal, vale lembrar que você é a mente do seu cliente. Ou seja, vamos para algumas teorias que virão a ser na praticidade. Como acontece? Olha lá, ó. Resuma e mostre uma prévia daquilo que você ouviu. 2. Usar as emoções e a empatia na dor do cliente. Já falei, ó, que bacana. 3. Apresente, tá, a solução do caso da dor daquele cliente ou do seu cliente. 4. Seja muito empático. Olha, volta a empatia. E a empatia é muito importante para o negócio, para o business ou para o core business do cliente, modelo de negócio. Ok? Aqui o cliente compra necessidades, sonhos, ok? Sempre com você. Sempre. Se você o convencer, ele vai comprar com você. Pode acreditar, gente. Isso é real. É comum o cliente falar não, o cliente apertar, objeções a preço, a tudo isso é normal. É para ver se você cede. Você sendo empático, você vai entrar num padrão vibratório do cliente, onde você vai ter a sua estratégia de mente para poder, então, atuar nas objeções e também ser empático com o cliente, tá? Então, na segunda fase agora, eu vou falar um pouquinho de como você, então, dá o checkmate na venda. Com as perguntas do cliente: quando entrega, por que entrega, quando entrega, tudo isso, valor, tudo que eu já falei anteriormente, nós vamos para a fase 2, que é o fechamento. Não tendo mais objeções, nós dizemos o seguinte: há mais alguma dúvida em que eu possa lhe ajudar? Se o cliente disser não, você já vai para o fechamento. Eu conheci consultores e vendedores que, após o cliente não ter mais objeções e ter comprado a ideia de uma apresentação de alto impacto, de alta performance, de ter a certeza que o cliente ia comprar, o vendedor, o consultor voltou atrás repetindo todas as coisas. Isso impactou na não venda, gente, pode acreditar, na não venda do cliente, ou a não venda para essa empresa, para esse cliente. Isso aconteceu quando eu era gestor de uma empresa de telecomunicações. Então, assim, aconteceu porque o consultor, o vendedor, ele voltou e tentou explicar tudo de novo para o cliente. Então, quando o cliente entendeu, você atendeu, respondeu as objeções, o cliente falou, então, em dia de entrega e tudo mais, ele já deu o sinal, tá certo? E já deu o sinal que ele quer fechar. Você vai lá e fecha a venda. É isso, uma apresentação de alto impacto, é isso, é você atender os sonhos, as necessidades e os desejos do seu cliente. Eu quero voltar uma próxima oportunidade aqui, falar de rapport. O que é o rapport? É você entrar na sintonia. Lembra que eu falei lá atrás? Entrar em sintonia com o cliente e você vai ver que espetáculo. Vou deixar para um próximo encontro. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você gravando este vídeo e você está me ouvindo. Um grande abraço para você. Até um próximo encontro, onde eu irei falar de rapport, para que você tenha, então, mais conhecimento e mais bagagem para o seu profissional. Entender para atender. Lembre-se. Um grande abraço, professor Oswaldo Bícego. Gratidão. Um abraço.